A paz do Senhor Jesus, amém. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Missionária Modelo Vasconcelos. Hoje estou aqui, essa vista bonita da natureza, e vim pregar a palavra para vocês. Algo que vocês me pediram muito para gravar, estou gravando hoje, amém. E que seja o Espírito Santo de Deus me usando, me capacitando como um instrumento vivo nas mãos dele. Eu vou fazer os vídeos, não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo completo, mas eu vou fazer por algumas partes para eles não ficar muito comprido, porque senão vai demorar 1 hora esse vídeo. E aqui eu separei uns versículozinhos para vocês. E o tema de hoje é a salvação, santificação e obediência a Deus. Então muitas pessoas acham que a gente é salvo somente pela graça, e não é. Amém? Vim dizer para vocês. E eu pesquisei, são 44 mais ou menos versículos que falam de versículos que aprovam e confirmam que você não é salvo se você não obedecer, se você não se santificar. E existe 33 versículos, mais ou menos, falando que você é salvo somente pela graça. Uma palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. E ela é viva e eficaz. Então nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para discernir as coisas que são e as coisas que não são de Deus. Então o vídeo de hoje é esse tema. Então vou ler primeiro para vocês aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, que diz assim: Amém, vaquinha. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo foi uma irmã, uma profeta, que tem dons de revelação. Ela me mandou esse versículo, porque eu falei com ela que eu estaria pregando a respeito da salvação. Então ela me mandou esse versículo e eu resolvi colocar ele aqui, mas eu incluí ele nessa folhinha maravilhosa aqui. E eu vou tentar gravar para vocês aqui, porque se eu colocar o celular aqui, vai ficar escuro. Mas vai ter que ser, né? Fazer o quê? Em nome de Jesus vai ficar escuro. Aí já ficou escuro. Mas vocês vão entender. Gente, eu tô sem maquiagem. Eu tô seguindo a doutrina da minha nova congregação. Então não pode usar maquiagem, tem que usar vestido, não pode pintar as unhas, não pode usar brinco, não pode usar nada. Então eu tô seguindo as doutrinas, eu tô até de vestidinho, ó, que bonitinho. Seguindo direitinho que é a doutrina da igreja. Porque nós temos que seguir, né? A disciplina e a doutrina da igreja onde nós estamos congregando, tá? Sendo submisso aos nossos pastores. Isso, obediência quebra a maldição. Agora vamos começar lendo em Efésios capítulo 2, tá? Peraí, vou pensar uma pausa para ficar muito grande. Achei. Efésios no capítulo 2, no versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então eu gostaria muito de falar a respeito disso, porque é um versículo onde muitas pessoas elas pregam em cima disso, e eu quero dizer assim para vocês: nós somos salvos sim pela graça, né? A Bíblia fala que se nós aceitarmos Jesus como seu único suficiente Salvador, amém? O único e suficiente Salvador, nós seremos salvos. Lá em Marcos 16:15 diz: e aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. E quer dizer, vamos lá, o que quer dizer? Olha, vamos começar por aí. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Então, quando a gente aceita o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos o quê? De ser aquela velha criatura para ser a nova criatura. E nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, você vai fazer o quê? Vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vai seguir Jesus. E Jesus quer dizer negar a si mesmo, negar as vontades da carne, negar o pecado. Amém? Então, assim, nós temos que cumprir isso. Como eu falei aqui, ó, em 2 Crônicas 7:14, se a gente não consertar, Deus não vai perdoar os nossos pecados. Amém? Então é necessário a primeira coisa, o arrependimento. Para se converter, a primeira coisa que vem é aceitar Jesus.
aceitou Jesus como seu único suficiente salvador. Foi na igreja, fez confissão e tudo e pá. Depois você vai fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados. E quando você se arrepende dos seus pecados, você não quer praticar mais. Então você vai fazer o quê? Vai lutar. A carne milita contra o espírito contra a carne. Então você vai lutar para não pecar. E como é que você vai lutar? Você vai usar as armaduras celestiais que Deus nos deu. O capacete da sabedoria, o escudo da fé, as minhas pisaduras e assim vai. Vai colocando as suas armaduras aí para proteger e te blindar de todo o mal. E a maior blindagem que nós temos contra o inimigo é a santidade. Você está em santidade, o inimigo não tem vez com você, porque a palavra fala que se você fugir do pecado, o diabo fugirá de vós. E a obediência, ela quebra a maldição. Então, quando você pratica a iniquidade, pratica o pecado, a fornicação, a adultério, a cobiça, né, que são os piores, também tem a gula, a inveja, tem a fofoca, tem o ódio, tem a falta de perdão, que é uma coisa muito forte também para Deus. Amém? O que passa a acontecer? Você passa a estar na carne. E nisso você está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. Através da desobediência. Através como é que eu posso dizer? Da falta de santidade sobre a sua vida. Você não está sendo santo. Amém? Ninguém é santo totalmente. Todos nós somos pecadores ambulantes, pecadores. A gente peca só de pensar. A gente peca conscientemente e inconscientemente. Mas aquilo que a gente pode fazer conscientemente para evitar que a gente venha magoar o Espírito Santo nas nossas vidas, que muitas vezes a pessoa tem depressão, ela sente angústia. Por quê? Porque ela está magoando o Espírito Santo de alguma forma, alguma coisa que você precisa liberar, um perdão, alguma coisa que você precisa, você tem que orar a Deus, falar, Deus, por que eu estou inquieta, por que eu estou assim? Porque muitas das vezes também nós ficamos inquietos com as coisas da carne, né? Então temos que subjugar isso. E a Bíblia fala, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Descanse no Senhor. A minha Bíblia sempre fala isso, né? Basta cada dia o seu mal. Né? Então a gente tem que viver o hoje. Que se a gente ficar preocupando o quê? Você vai preocupar a sua vida. Você está ocupando o seu presente com o futuro. Você não tem que ocupar o seu presente com o futuro. O futuro pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Nem eu sei, ninguém sabe. Até quem tem dom de revelação não sabe. Nós que temos o dom de revelação, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Não sabe. Só é Deus que sabe. Então a gente tem que viver cada dia como se fosse amanhã. Como se fosse amanhã, não. Como se fosse o último, perdão. Entende? Vamos passar para o próximo versículo. Lucas 19:10 diz assim. Vamos ler. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação que havia perdido. Olha para você ver. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação que havia perdido. Vamos falar a respeito desse versículo? Vamos falar. Que Jesus veio salvar os pecadores do seu pecado. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, como diz lá em Isaías 53. Amém? Ele tomou sobre si tudo que nós não precisamos passar. Mas há processos na nossa vida que nós necessitamos passar pelo processo de Deus para que nós sejamos sarados, curados, transformados, remidos pelo sangue de Jesus. Então é importantíssimo que nós temos essa remissão diante dos nossos pecados. E a confissão em público é muito importante. Quando nós batizamos, a gente faz o quê? A confissão em público. Amém? Que nós estamos realmente aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. O batismo é uma coisa muito forte, gente. Não é somente uma confissão em público. Amém? Não é somente você dizer, eu estou arrependido dos meus pecados, porque o batismo é para o arrependimento dos pecados. Amém? Porque não tem como você batizar se você não tem pecado. E a gente já nasce com pecado. Então a criança já nasce com pecado. Mas o certo é você batizar conscientemente o que você está fazendo. Se uma criança de 10 anos ela tem consciência, ela pode batizar? Pode. Mas o certo é a partir de 12 anos, que os 12 anos a criança ela tem consciência. E 12 anos é uma fase muito difícil, porque é adolescência. E muita gente deixa de batizar com os 12 anos para batizar mais velho. Porque aí ela já tem uma consciência melhor ainda do que é o batismo, do que ela está fazendo. Amém? Diante de Deus. Mas eu acho que o batismo tem que ser para todos. Na minha opinião, o batismo tem que ser para todos. Todas as pessoas têm que batizar. A pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, já tem que passar pelas águas. Na minha opinião, se eu fosse pastora, sim. Pelo que eu entendo da palavra do Senhor. Amém? Agora a Santa Ceia já não. A Santa Ceia já não.
A Santa Ceia fala que ai daquele que beber e comer indignamente. A pessoa ela tem que estar em santidade para ela estar ceiando. Ela não tem que ter falta de perdão. Ela tem que estar bem com as pessoas. Ela não pode estar em algum conflito. Tem muita coisa que você não pode fazer se você estiver fazendo de errado, que você não pode ceiar. Amém? Então, se for uma coisa pequena, né, assim, no momento lá do Santa Ceia, você realmente vai lá, Deus me perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas, e vai ser e ceia, né? Mas essa oração de perdão para Deus, eu acho assim que a gente tem que fazer a todo tempo, sabe? Eu acho que é uma coisa assim muito forte, é uma coisa muito bonita que nós passamos para Deus, é uma forma de gratidão, é uma forma de remissão. Todos os dias dos nossos pecados, nós pedimos perdão para Deus das nossas falhas, dos nossos pecados. Eu acho que é algo assim muito importante para nós. Nesse aqui, cachorrinho. Então assim, é algo muito importante e nós pedimos perdão para Deus todos os dias das nossas falhas, daquilo que nós fazemos, as coisas que nós pecamos conscientemente e também inconscientemente. Amém? Eu acho que nós devemos todos os dias, sabe, sinceramente, pedir perdão. Agora vamos passar para frente. Vou gravar esse vídeo até 15, 20 minutos. Depois eu vou gravar outro para não ficar muito grande para vocês, tá? Vou fazer episódio 1 e episódio 2. Esse é parte 1, parte 2, tá? Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor Deus. Amém? Então, vou pegar vocês um pouquinho aqui. Então, o salário do pecado é a morte, gente. A Bíblia fala sobre isso. O que é a morte? A morte é eterna. Não é somente a morte física. Eu estou pecando, vou morrer fisicamente. Não é uma morte física. É a morte espiritual mesmo. Eu estou pegando porque tá ventando, eu estou com medo de atrapalhar o áudio aqui. Estou tampando o microfone. Então, a morte que a Bíblia está falando aqui, em Romanos 6, 23, é essa realidade, que é uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a morte eterna, é a condenação para o inferno. Amém? Então o salário do pecado, ele é a morte. Se você continuar pecando, e a palavra de Deus, gente, só para finalizar esse vídeo aqui, para me fazer outro vídeo, acho que vou fazer 3, para não ficar tão grande. É tão forte essa palavra, o salário do pecado é a morte, porque a pessoa, quando ela conhece a palavra de Deus, ela tem mais obrigação de seguir a palavra de Deus do que as pessoas que não sabem, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Amém? Vai chover também, tem que finalizar o vídeo. Olha o céu como é que tá, não sei se dá pra vocês verem, tá nublado. Eu tenho que fazer umas coisas aqui ainda. Então é isso, gente. Então você conhece a palavra de Deus, você tem mais obrigação de seguir do que as que não conhecem, porque muitos padecem por falta de entendimento. Então os que não conhecem, eles estão padecendo, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos, a gente tem o presente de poder desfrutar das coisas boas de Deus, de comer o melhor dessa terra e você não vai querer, isso já é tolice. Amém? Então nós temos que desfrutar disso. Não é fácil passar pela porta estreita, porque a porta larga conduz para o inferno e muitos entrarão por ela. Então a palavra que eu tenho para dizer para vocês é essa. Não é porque eu quero estar certa, não é porque eu estou competindo aqui, estou querendo mostrar, não é nada disso. É porque o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração de fazer esse vídeo para vocês. Amém? Para que muitos, através da palavra de Deus, conheçam a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos. Obviamente que Deus ele sonda o coração de cada um. Então a salvação de cada um é individual. É você e Deus que sabe da sua salvação. Amém? Mas a palavra de Deus é obrigação minha e obrigação sua pregar aquilo que a palavra de Deus ensina. A Bíblia fala que nós conheceremos a verdade vos libertará, mas nós devemos ensinar. Não somente pelo ouvir, mas também pelo praticar. Amém? Então eu tenho a obrigação de cumprir primeiramente o que a palavra de Deus me ensina para vocês. E segundo, eu tenho que ensinar aquilo que o Espírito Santo me ensina também. Porque seria egoísmo eu querer todo esse presente de Deus somente para mim. Eu tenho a obrigação de compartilhar essas boas novas para vocês também. Tá bom? Deus abençoe sua vida.
poderosamente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sentir no seu coração. Esse é o primeiro episódio. Eu vou fazer mais 2. Não sei se vai dar tempo de fazer hoje. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Ai, meu Deus. Mas eu vou ver se eu consigo continuar gravando amanhã ou hoje mesmo, depois que eu terminar de fazer as coisas aqui. Mas provavelmente vai ser amanhã, porque eu vou estar bem cansada. Então esse vídeo eu vou mandar hoje pro YouTube. Deus abençoe sua vida poderosamente. Que o Senhor venha sobre a sua vida, trazendo arrependimento, cura, libertação, entendimento da palavra de Deus, discernimento das coisas do Senhor. Para que Ele cresça e eu diminua a cada dia. Amém? Então é essa palavra. Coloque ela como a tábua do teu coração. E que você venha ser cheio da presença de Deus todos os dias. Busque Deus enquanto há tempo. Porque haverá tempo que não haverá. Mas como buscar Deus? O arrebatamento está muito próximo, gente. Está muito próximo. Amém? Queira subir para o céu. Nós somos a Igreja Santa do Senhor. Deus abençoe.